Então, bom dia a todos vocês. Hoje, 17 de fevereiro de 2016, vamos continuar o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. E estamos naquela história, Dona Ivone estava ouvindo a mãe relatar a materialização da filha depois de 3 dias de desencarnada. E eu vou fazer leitura, como sempre, né? Normalmente o nosso uso é assim, e a gente começa o nosso bate-papo. Na manhã seguinte, acrescentara a narradora: Eunice, que é hábil desenhista e inspirada pintora, traça a lápis o retrato da irmãzinha que a visitara em espírito, reproduzindo o magnífico vestido de além-túmulo, sem omitir um único detalhe, pois a aparição, muito nítida e caprichosa, se decalcara poderosamente em sua retina mental, permitindo a reprodução integral do que fora presenciado. E nós arremataremos exatamente como agiu o pintor alemão Albert Dürer, ao desejar passar para a tela imagens dos 4 evangelistas, após vê-las materializadas no ar, na janela da sua água furtada, e como os médiuns literários, que obtendo no espaço, durante transportes mediúnicos ou transes felizes, pela ação dos seus guias espirituais, a narrativa encenada de grandes dramas de vidas humanas, os transcrevem em romances e belas historietas instrutivas, sob a assistência dos mesmos guias para a edificação dos leitores. Espera a jovem pintora transportar o pequeno desenho para o quadro a óleo, sobre o qual imprimirá as cores que lhes foram apresentadas durante a visão, quadro que ficará como testemunho valioso de mais um lindo e comovente fenômeno que o Consolador prometido por Jesus é pródigo em conceder aos homens. Olha a maravilha! Porque nós, quando falamos de fenômeno mediúnico, isso foi um fenômeno de materialização, não é verdade? E uma materialização assim tão perfeita, tão clara, que a irmã pegou todas as nuances dessa materialização. Detalhes por detalhes do vestido da menina. A menina desencarnou com 14 anos, desejava aos 15 anos ter um vestido maravilhoso, e ela se materializou com 3 dias da sua desencarnação, vestida com o vestido que ela sempre sonhou, que ela dizia para a mãe que queria com muitas flores, em tom de azuis. E a irmã, que era uma pintora mesmo, né, conseguiu passar para um quadro. A Dona Ivone, dentro da situação do relato do fenômeno, sempre cita o bem-estar e a maravilha que é o Consolador prometido pelo Cristo, presidido pelo próprio Cristo. Né? Como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo sobre a terceira revelação, acho que é o capítulo 2. Primeiro, o capítulo 1. E veja que nós falamos de mediunidade e não é possível falar de mediunidade sem falar da mediunidade dentro do Espiritismo, né? Logicamente, sem ser uma mediunidade com o Cristo, um médium com Jesus, um médium que se harmoniza com as suas energias, com os espíritos protetores, com os amparadores. Então, como falar do fenômeno mediúnico em si por si? A Dona Ivone disse como alguns médiums veem cenas nos seus momentos de desdobramento e depois traz como romance para nós, através da própria psicografia. Outros, como a irmã da Eunice, do ectoplasma, a irmãzinha se materializa. Outros fazem pictografia, outros através da psicofonia. Mas nenhum fenômeno desse, para o espírita, pode ter a grandeza do seu valor se ele não caminha de braços dados com o cristianismo, com Jesus. É fundamental a compreensão de uma mediunidade com Jesus. E ela continua, a Dona Ivone. Passaram-se 2 anos, durante os quais não tivemos contato com a família Santos. Em abril de 1959, no entanto,
Visitando novamente a formosa capital de Minas Gerais, voltamos a visitar também os pais de Betinha. Durante o desenrolar da palestra, informaram-nos de que, segundo o comunicado mediúnico obtido, a menina vivera uma existência carnal na Índia, em época não mencionada, onde se devotara certa missão cujo caráter não fora revelado. Confessamos que não demos grande atenção à informação. Tantos são os noticiários dessa ordem que nos chegam ao conhecimento, quer por via mediúnica ou através de relatos alheios, que na maioria das vezes nos desinteressamos deles. Esquecêramos, aliás, no espaço de 2 longos anos, durante os quais tantas peripécias se sucederam conosco e em que ficamos sem notícias da família Santos, que nossas faculdades de percepção psíquica haviam registrado em sua residência um ambiente etérico em estilo clássico hindu. Não obstante a noite, depois dessa visita, e após termos adormecido, fomos despertada por uma graciosa menina, em uniforme escolar, muito viva e prestimosa, a qual se apresentou voluntariamente, dizendo... Então, antes que eu continue aqui, vocês lembram que a Dona Ivone tinha visto na casa, a casa, em vez de ser o estilo português, ela viu totalmente a casa estilo hindu, com muitos detalhes? Quando fizeram um relato para a menina, que a menina tinha mandado a comunicação mediúnica, que tinha tido uma experiência hindu e teve a sua missão, a Dona Ivone não se aplicou muito nisso, né? A menina aparece para a Dona Ivone no momento de desdobramento. A Dona Ivone, ela trabalhava com a projeção astral, né? Com a emancipação lúcida. Então a Dona Ivone era lúcida, era uma como se pode chamar, desperta, né? Ela era desperta. Então a dona Ivone acordou, vamos dizer assim, com o espírito lá, e a menina apareceu para ela, né? A Betinha. Eu sou a Betinha. Venha, quero mostrar-lhe uma coisa. Estou informada de que a senhora é protegida de uma falange espiritual de iniciados da Índia. Eu também sou. E sei que apreciará o que tenho para mostrar-lhe. Nos primeiros momentos, supusemos tratar-se de uma das meninas da casa onde nos hospedávamos, as quais usavam uniformes idênticos. Mas encontrando-se presente o nosso mentor espiritual Charles, que também é iniciado hindu, depressa compreendemos o que realmente se passava. A Dona Ivone tinha esquecido da história de Betinha. Ela viu a menina, não coligou a menina, não fez a conexão da menina, que ela estava vendo ali em uniforme de estudante, graciosa, a mesma Betinha, filha da família Santos. Mergulhou-nos o nobre amigo em transe letárgico e perdemos a noção de nós mesmas durante o período de tempo, que tanto poderia ser de minutos como de séculos. Pois quando nessa inconsciência, nesse lapso singular intraduzível, o espírito do médium é absolutamente incapaz de medir o tempo, nem mesmo tem noção de longevidade ou de brevidade. Então, perdão, ela estava acordada. Ela foi acordada pela menina. Então, a menina se materializou para ela também, né? Quer dizer, ficou visível na evidência. E aí, Charles colocou a Dona Ivone em transe letárgico. Aí, nesse momento, a Dona Ivone sai do corpo, certo? Ao recobrar a consciência, já desprendida, ou seja, estava fora do corpo, das prisões carnais, vimos-nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, a qual, correndo, nos arrastava
travessamente na sua carreira, as risadas, muito contente. Levou-nos até a casa paterna, justamente a mesma onde se dera sua libertação para as claridades do mundo espiritual. Mas, entrando no domicílio, já por nós conhecido, absolutamente não mais encontrávamos a residência moderna e confortável, visitada antes, mas um como solar hindu majestoso, qual visão das 1001 noites, com arcadas e portas douradas, rendilhadas, magníficas colunas, pedestais e capitéis muito artísticos. Tudo atestando expressões de beleza vulgar em matéria de arquitetura. Todavia, não se tratava de uma residência particular ou propriamente edificação de além-túmulo, mas de ideoplastia, configurando uma casa de benefício para crianças e gestante, espécie de maquete espiritual construída por Betinha, em proporções normais, no intuito de forçar sugestões aos seus entes amados para converterem-na em realidade na Terra. Dormitórios, refeitórios, gabinetes cirúrgicos, vagidos de crianças recém-nascidas, médicos e enfermeiras em azafamas incansáveis, indicaram tratar-se de um hospital ou maternidade, segundo o que nos permitiu contemplar Betinha, porém, agora, em atitude grave, explicou. Então, o que estava acontecendo ali não era uma construção mesmo efetiva, né, pelos espíritos. Era simplesmente uma criação mental, a ideoplastia, uma criação mental da ideia transformada em imagem da própria Betinha. E através dessa construção mental em proporções normais, vocês imaginem proporções normais? Perdão. Para causar intuição nos próprios pais dela. E eles fossem, assim, sugeridos, porque vocês imaginam aquela construção da ideoplastia e os que conviviam na família, na casa, indo e vindo naquele ambiente, como era em proporções normais, vocês vão de pensar junto comigo que os parentes passariam por esses ambientes ideoplastizados, né? Idealizados. Então eles iam passar e energeticamente eles iam absorver aquelas ideias que eram as ideias da própria Betinha. Então vocês imaginem que a situação ali criada pela própria menina ia causar a intuição ali na família, né? E a menina agora vai explicar o porquê, vai contar para Dona Ivone, que está ali pessoalmente como espírito. Isto que aqui está é o meu caro sonho na espiritualidade. O meu programa do momento, porque a minha mais grata recordação do passado vivido sobre a Terra faz muitos anos. Foi essa missão que realizei na Índia, na época difícil e angustiosa missão, onde existi no seio da aristocracia, sem poder jamais esquecê-la. Na Índia, o sofrimento da mulher pobre e miserável, como da criança, era o que de mais intenso se poderia imaginar, mais doloroso e cruel do que em outra qualquer parte. Eu sofria contemplando tantas desgraças ao redor de mim, enquanto gozos e venturas me cercavam. Então, tentando aplacar as ânsias do coração e os rebates da consciência que me incitavam uma ação benéfica a favor daqueles infelizes, transformei a minha própria residência na época em hospital e asilo para crianças enfermas, ao mesmo tempo que socorria gestantes, amparando-as quanto possível. Prendi-me à ideia através do tempo, de tal sorte que agora não descansarei enquanto não conseguir daqueles que me amam, na terra, uma casa como esta, a qual fluidicamente já existe nas vibrações ambientes do próprio domicílio que habitei em minha última etapa terrestre. Criei-a eu mesma, através das minhas energias mentais, a fim de transmitir sugestões aos meus pais e irmãos,
recordando a realização anterior da minha amada Índia, auxiliada por queridos tutores da espiritualidade, que quase todos foram ilustres figuras da antiga Índia. A Dona Ivone teve uma experiência hindu e o próprio Charles também foi hindu, tanto que o Charles uma vez apareceu para a Dona Ivone vestido de hindu, com turbante, com a pedra no meio, né? Ele apareceu para ela assim, e a Dona Ivone sabia que o Charles tinha sido um príncipe hindu, numa encarnação paralela àquelas europeias, né? Até mesmo depois, se eu não me engano, historicamente, depois da experiência que ele teve da noite de São Bartolomeu, ainda depois daquilo ali. Não digo que logo depois, mas foi depois. E a menina ficou tão assim, fixa com aquela experiência da Índia, que ela fez, teve aquela ação, né, de criar esse hospital, asilo para crianças, mulheres gestantes, que o sonho dela era fazer a mesma coisa agora, não estando mais em corpo material, induzir a própria família, que era uma família de posses, agir do mesmo jeito, isso na cidade de Belo Horizonte, viu, para vocês que são mineiros. Foste, portanto, hindu também, minha querida menina, nessa passada existência a que te referes? Indagamos comovida, percebendo-a empolgada e séria. Oh, não, respondeu vivamente. Fui europeia e não hindu de nascimento, mas de coração. Vivi na Índia como membro de uma família de missionários estrangeiros. Amei aquela pátria onde cresci e me criei. Adotei-a pelo coração, porque lá me consociei no seio da aristocracia. E lá me deixei ficar para sempre, voluntariamente, entre minhas pobres crianças e labores e lutas de consequente. Nessa encarnação que ela está falando, né? Imagina, assim, que normalmente o emigrado, ele tem uma missão a cumprir, de alguma forma. Ou ele tem uma missão, e essa missão não é missão grande não, como ela está falando, viu? Às vezes missão dentro do próprio seio da família. E eu normalmente digo assim, que a pessoa volta para casa, né? Para poder ela fechar circuitos de vida. Fechar coisas que ficaram no aberto. Essa moça, nessa encarnação dela, que ela com certeza da aristocracia inglesa, né? Porque a Índia foi dominada pelos ingleses, teve lá e ajudou o povo hindu, o povo da Índia. Conta-me então a tua história na Índia, que deverá ser interessante e original para que eu transmita aos amantes das obras mediúnicas. Hoje não poderia, talvez mais tarde, quem sabe, se nossos mestres permitirem. No momento apenas lhe peço que transmita aos meus a ideia que exponho, pois o meu maior anelo por agora é o de contemplar um dia meus pais e irmãos à frente desse labor, em torno da mulher gestante desamparada e do recém-nascido sem recursos sobre a terra. Enquanto eu e mais alguém no espaço dirigiremos a obra espiritualmente. Então, a Dona Ivone foi usada para poder mandar comunicação mediúnica no momento de desdobramento. Vocês percebem que a Dona Ivone estava desdobrada. E é um contato mediúnico, não deixa de não ser, né? Porque depois ela não vai voltar para poder dar o testemunho. Vai acordar no corpo e vai ter que transmitir um recado. Seria o que poderíamos dizer através desse transmitir o recado, que a gente chama de mediunidade onírica. Porque é um fenômeno de desdobramento, não é um fenômeno anímico. Mas a partir do momento que você teve um contato com o espírito afetivo, e aí você vai transmitir um recado dele para alguém, passa-se a ter um contato mediúnico nesse momento de desdobramento, né? Mediúnico, porque intermedia os dois mundos.
Entre mentes, a benévola atuação da menina Elizabeth Santos, ou do seu espírito, no seio da família que pertencera, não se limitou aos 2 pequenos episódios acima narrados. Dir-se-ia que ela se transformara também no anjo bom dos seus familiares e que sua missão entre os mesmos implicava a preocupação de atraí-los para as sublimes meditações espirituais. Dissemos acima e repetimos que, excetuando-se do chefe da família Santos e sua consorte, nenhum outro membro da mesma se interessa pelos assuntos psíquicos, existindo até mesmo alguns com acentuada aversão à crença espírita. Então, o pai, a mãe da menina, o pai era aqueles que estudavam. A filha, uma das filhas, era médium de ectoplasmia, de materialização. A outra era pintora. Tinham tendências a assuntos espiritualistas, mas não espíritas. E outro, perdão, e algum membro da própria família tinha aversão. Olha só. Não obstante, da época da primeira aparição da menina Elizabeth até o momento em que acrescentamos o presente parágrafo ao capítulo escrito há 3 anos, acontecimentos significativos se sucederam no seio daquela família. Resoluções arrojadas, tomadas por seus pais e irmãos, criaram uma organização beneficente de alto alcance na formosa capital mineira. Organização que sob o nome de Cruzada do Bem Elizabeth Santos. Olha, mineiras, vocês procurarem informações para trazer para nós, né? Eu tava doida para dizer isso para vocês ao vivo aqui, que é para fazerem as minhas Belo Horizontinas pesquisarem. E quem sabe, né, ver se ainda tá de pé esse tipo de atividade, conhecer, quem sabe, né, vocês irem conhecer os membros da família. Cruzada do Bem Elizabeth Santos leva o auxílio fraterno, material e moral aos leprosários e a necessitados albergados em outras instituições de assistência social. Todavia, consta ainda do programa da Nobre Cruzada o auxílio à criança sofredora e às jovens mães solteiras, assim como aos mendigos, alcoólatras e etc. Olha só, fazia um trabalho ainda muito mais amplo, né? Não temos dúvidas que o sonho máximo de Betinha na espiritualidade se corporificará com vitórias sempre maiores no setor da fraternidade, visto que ser ela a diretora espiritual da instituição, a se desdobrar em esforços para inspirar aos entes queridos deixados na terra, o prolongamento da missão por ela mesma iniciada na Índia pelo século XVIII. Entretanto, nosso fenômeno verificou-se posteriormente no Solar Santos, em Belo Horizonte, tendo como principal atuante ainda a entidade Betinha, que parece com efeito insistir em atrair as atenções dos parentes para os fatos espíritas. O detalhe que se segue inserido nestas páginas, quando já déramos por terminado o presente volume, foi-nos relatados pelo próprio Senhor Santos, ao 10 de dezembro de 1962, quando da visita ao estado da Guanabara. A menina continuava a fazer os fenômenos, né? Fenômenos mais tocantes, vamos dizer assim, ao que se chama a visão, mais fortes para a família. Então a menina nunca desistiu de agir, né? De tocar o coração dos familiares, porque muitos precisam do fenômeno bem mais palpável, né? Fenômenos muito mais palpáveis do que, vamos dizer assim, outros com fenômenos mais simples. E nós temos que respeitar isso, porque às vezes eu vejo algumas críticas
que não tem sentido, né? Sobre os fenômenos físicos, sobre os espíritos que utilizam a fenomenologia física, e existe uma compreensão muito errônea que o fenômeno físico é utilizado somente por espíritos inferiores. O codificador trata muito bem isso no Livro dos Médiuns. É uma das coisas que me deixa assim com muito desprazer, tristeza mesmo, é ver a doutrina espírita não ser tratada nos âmbitos da codificação e que o próprio Livro dos Médiuns não seja percrustado em todos os seus âmbitos. Porque ainda diz assim, acreditar que os fenômenos físicos sejam vindos provenientes somente de espíritos inferiores, ele bota, é um erro. Ele escreve assim, é um erro. E criou-se, vamos dizer assim, um temor no movimento espírita, infelizmente, pela ignorância, e a ignorância que não é uma ofensa, mas a ignorância no sentido do não conhecer a doutrina espírita como ela é, como pesquisa, como observação, e que, como no início do estudo eu dizia para vocês, que não podemos tratar da mediunidade sem falar do Cristo, por exemplo, do amor que nos deixa mais abertos à percepção espiritual com Deus. Não é com Deus, com o Cristo. Mas ao observador curioso, que estuda, que pesquisa, que se interessa. Então criou-se, infelizmente no movimento espírita, mas não no espiritismo, doutrina, no movimento espírita, um temor do fenômeno mediúnico como se fosse uma coisa proibida. Não, não se pode fazer. Não, não se pode isso. Por que não? Eu convidaria aos confrades a estudar a doutrina espírita, o livro dos espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, a me mostrar que não pode. Porque existe capítulos dedicados do próprio codificador tratando de assuntos delicados, né? Sobre a mediunidade, de estarmos atentos, identidade dos espíritos, as coisas que podem ocorrer lidando com a mediunidade, ou seja, ele não diz não o faça, porque é chamado Manual dos Evocadores. É que não traduziram assim, não são fidedignos, né? Nas traduções, mas é o Livro dos Médiuns, Manual dos Evocadores. E não é tratado com sinceridade, porque reencarnadamente falando, os nossos líderes repetem os mesmos erros de religiões passadas. Então, é como se quisesse manter ainda fechado determinados argumentos que poderiam dar a liberdade ao ser de estudar e compreender. Com essa conversa, não digo que a mediunidade tem que ser utilizada erroneamente ou irresponsavelmente. Não. Absolutamente. Mas com naturalidade. Para que possa lidar com o assunto, que possa tratar do assunto, que possa falar do assunto sem tanta cerimônia, não é? Porque eu já vi situações de companheiros estarem passando por um desabrochar de mediunidade e alguns centros espíritas dizem, olha, é melhor você não mexer com a mediunidade. Isso não é conselho que se dê. Nós temos que esclarecer o companheiro que precisa de ajuda naquilo ali. Ele tem que saber com o que ele está lidando. Então você vai fornecer ao companheiro que busca a compreensão o material para isso. E ele vai precisar de assistência. Não dá para soltar o livro na mão e dizer, tome aqui, tchau, boa noite. Se vire. Não dá. Ele vai precisar de uma assistência, de um tratamento corpo a corpo, para que ele lide com a situação naturalmente. E que depois ele possa compreender se é viável ele ter um trabalho efetivo com a mediunidade ou se a mediunidade dele está no rudimento. E que aquilo possa ter uma compreensão e que não crie tanta coisa. E ele vai encontrar onde ele se encaixar no mundo como uma peça fundamental de um quebra-cabeça. Mas não dizer, não,
com cerimônia, como se fosse uma coisa errada. Não, esclarecer, não é? Então, olha, a Dona Ivone trata desse argumento aqui, ela está tratando da menina, por exemplo, que apareceu para a família. Não é? Então, ela apareceu ali para a família, a menina apareceu para a família, o fenômeno acontecia sob a permissão de Deus, e era um fenômeno físico, materialização, um fenômeno físico, não é? E de um espírito nobre. E que a gente tem os olhos de observador. E que nada acontece. Porque, olha, se você trabalha com Deus, está com Deus, pratica a lei de Deus e você tenta ser caridoso, aí você escorrega, cai, aí você tenta de novo, ora, você está trabalhando para o seu progresso, para o progresso de outrem, de que coisa a gente tem que temer? Se o próprio Salmo 23 nos diz, olha, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso serve em tudo na vida. Em tudo. Nós falamos de mediunidade, é bem verdade. Mas não tem como falar de mediunidade sem falar de vida. Até porque estar encarnado num corpo significa ter um corpo que é medianeiro, porque o corpo intermedia. Ele é um habitat do espírito que dimensionalmente não pode estar aqui no planeta vivendo. Ele precisa de um corpo. Então o corpo em si, ele intermedia. Então, falar de mediunidade também é falar de vida, é falar de vivência, é falar de compreensão. Então, não é falar só cientificamente, é falar de um conjunto. Por isso que não podemos deixar as 3 fases da doutrina espírita de um lado. Nós temos que unir essas 3 faces, para que ela possa caminhar em comum acordo, em harmonia, em equilíbrio. Então precisamos dessas 3, a parte filosófica, a religiosa, que é a ético-moral, é fundamental, e a mediunidade. Continuando no livro. O pai da menina, ela foi encontrar a Dona Ivone, eles se reencontraram no estado da Guanabara, é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro, tá? Antes, deixa eu ver o que o Religare disse ali pra gente. Este é um tema importante, a questão que o movimento espírita deixou Kardec, e já que os donos dos centros não promovem a codificação, nós deveríamos aproveitar as novas ferramentas que temos e semear a doutrina espírita. É o nosso objetivo de vida, Religare. É de todo modo colocar a codificação espírita no ar mesmo, de todos os 4 cantos, fazendo estudos, conexões, e é apaixonante. A doutrina espírita é apaixonante, e eu não digo que nós não temos que ler nossos livros de romance. Eu acho que os romances são maravilhosos, mas sempre buscando a compreensão que um espírito ele dá o seu testemunho com o seu ponto de vista, né? Ele é um espírito, e dentro da codificação nós aprendemos que dependendo da evolução do espírito, ele vai ter uma compreensão maior ou menor das circunstâncias da vida espiritual, então nem tudo ele sabe. Então, olha só, nós vamos fazendo essas conexões com a própria doutrina espírita. Pois é, né, Religare, nós podemos fazer conexões com esses mesmos livros, e é o trabalho da gente. É fazer essas conexões com os próprios livros. A Dona Ivone, por exemplo, esse é o primeiro livro, mas nós vamos fazer todos os livros dela. E a Dona Ivone, com toda a respeitabilidade que se merece, era muito espírita. E era uma espírita assim, com respeito à codificação espírita, impressionante. Quem acompanhou o livro Devação Invisível percebeu isso. Percebeu todas as vezes que a gente pegou a codificação para confirmar esse pensamento dela. E o pessoal tem trabalhado no Pautalk com esse tipo de livro, com o livro da codificação, né? O André trabalha incessantemente com os livros da codificação e devagarzinho, né? 11 anos se passaram desse trabalho do Pautalk, mais 10 nos espera com tantos outros estudos. Vamos lá agora, a leitura
do livro aqui do Devoção Invisível, o relato, né, desse pai. Meu filho Maurício começou, o Senhor Santos, formado em medicina em 1960, já nos últimos meses do curso que fazia, uma noite, ainda cedo, pois seriam 23 horas mais ou menos, estudava na sala de visitas, local onde se encontra o retrato da minha filha Elizabeth, tirado pouco antes do seu passamento. Ele estudava, porém, ao som de uma eletrola, pois é também apreciador da boa música. Devia ser uma vitrola, né? Não pensava absolutamente em sua irmã falecida em 55, 5 anos antes. E já fatigado do esforço despendido, decidiu recolher-se. Por isso, encaminhou-se para a eletrola, a fim de desligá-la, o que fez simples e naturalmente, de costas voltados para o retrato. Sentiu que algo, alguém, forçava sua cabeça, no intuito de fazê-lo voltar para trás. Voltou-se com efeito, e olhando o retrato da irmã, julgou perceber névoas amareladas, lucilantes, que se acentuavam ao ponto de ter a impressão de que o retrato se movia, enquanto ele próprio ouviu, com acento de certeza, a voz da irmã. Maurício, gostas de música? Pois dar-te-ei ouvir uma música celeste. Canta comigo, Maurício. Canta. Então, o jovem doutorando ouviu a irmã cantar linda e traduzível melodia, como jamais ouvira e comovido repetia, como levado por um impulso mediúnico, mas repetia em lágrimas, invadido por uma comoção que transcendia sua habitual força de vontade, impossível de conter ante a delicadeza daquelas vibrações. Sua irmã Zinda encontrava-se pelas imediações da sala. Ouviu o irmão cantar uma canção singular, ao mesmo tempo que chorava, e desejou saber o que se passava. Aqui termina o relatório do Senhor Santos. Mas nós outros, estudiosos dos fenômenos espíritas, temos o dever de algo meditar sobre a narração acima escrita. E o faremos, com o constante objetivo de colher instruções em quaisquer acontecimentos relacionados com o além-túmulo. Então a Dona Ivone agora vai refletir sobre o fenômeno que estava acontecendo. Então eu vou ter que ler o que ela diz para refletirmos. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Sem ler, senão não tem graça. O que aconteceu com o rapaz? Vamos lá. Ele estava estudando, passada das 23 horas, sentiu cansaço do estudo. Quando a gente sente o cansaço, o que é que está acontecendo? Corpo e espírito. Corpo e espírito, o que é que está acontecendo? Você está lá, 23 e tanta, né? Cedo ainda, não era madrugada, mas o corpo está cansado. O que é que está acontecendo? Lucas da Tijuca. Começa a entrar em desdobramento, né? Porque o corpo está cansado, o espírito quer ganhar liberdade. Literalmente chegou a hora de sair. O que é que acontece? Os laços que ligam o espírito ao corpo começam a desprender-se. Começa a ficar mais frouxo. Quando os laços começam a ficar mais frouxos, acontece o fenômeno de emancipação. Não é? Começa a sentir o fenômeno de emancipação. Esse fenômeno de emancipação não é a expansão do perispírito? Se alarga, né, fica mais frouxo, ele começa a volitar mais do lado do corpo, né? Ele tá mais assim, vamos dizer, voando. Um dia esse pau talk é de melhorar, viu? Esse pau talk me falta muita ferramenta. Se tivesse vídeo, por exemplo, eu poderia botar minha câmera e fazer um gestinho com minha mão. Eu me sinto muito incapacitada com esse pau talk. Eu precisaria desenhar, mas eu hei de ter esperança que esse programa, em suas upgrades,
melhore. Né, Dudu? Precisava desenhar, precisava fazer gesticular. É isso mesmo. Puxa vida, Dudu. Em 2057 eu já acabei todos os estudos da Dona Ivone. Já comecei o estudo de uma outra médium, que eu não vou dizer o nome, é surpresa. Já fiquei gagá. Daqui pra lá, muitos de vocês já desencarnaram. Lucas da Tijuca, então. Lucas da Tijuca já vai ter tempo até de reencarnar naquela em 57. Auxilia, mas continuar te assistindo. Ai, meu Deus do céu. Pra brincar um pouquinho, né, gente? Pra descontrair. Não é, Marcela? Ele quer não, Marcela. Quer ficar pra semente. Ele quer ficar igual alguns profetas, 150 anos. Quer ficar igual alguns profetas. Aí você vai escrever um livro, Dudu. Quando você voltar, você vai escrever um livro com 5 anos. Voltei. Seu livro Voltei, by Dudu. Não vai ser mais Voltei, do Frederico Figueiredo, não. Vai ser Voltei, by Dudu. Vamos lá. Então, olha, o fenômeno óbvio que estava acontecendo com o rapaz, mas aí tem mais. Vamos ver agora, Dona Ivone, o que é que disse pra gente? Vamos lá. É possível que o espírito de Betinha se materializasse ali diante do irmão, ou pelo menos que o tentasse fazer. Lembra da irmã Zinda? A irmã Zinda que era doadora de ectoplasma, mas ela estava por ali. Ouviu o irmão, né? Ela, se tivesse doado ectoplasma em um certo transe, ela poderia, Zinda, em transe mesmo, de fato, ela poderia doar o ectoplasma e a menina se materializar novamente. Mas Zinda estava acordada. Zinda estava acordada, ouviu o irmão cantar. Mas Zinda estava incapaz de doar ectoplasma, mesmo estando acordada? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não, não estava não. Ela não iria doar o ectoplasma para a materialização, mas ela não ia doar o fluido para poder o fenômeno também acontecer? Claro, senão os fenômenos não aconteciam em plena luz do dia, a pessoa acordada, não é? Então, em transe, ela poderia doar o ectoplasma muito mais profundamente para a materialização, como aconteceu com a materialização dela de fato para a irmã Eunice. Mas percebam, a Zinda estava por perto. Como o fato, porém, não foi suficientemente contestado pelo vidente, que sentiu dúvidas em afirmar se realmente vira a imagem da morta ao lado do retrato, passaremos por alto sobre a materialização. Vamos lá o raciocínio da Dona Ivone. A Dona Ivone aqui está especulando igual a mim, viu? Talvez a própria repulsa do jovem médico às coisas espíritas o impedisse de averiguar o fato, que seu preconceito científico antes consideraria impressão ou alucinação. De qualquer forma, porém, o fenômeno realmente não se poderia realizar com visos de certeza, dado que a sala, profusamente iluminada, dificultaria a condensação dos elementos fluídicos necessários ao espírito para mostrar-se em toda clareza, já que ele necessita de penumbra para tornar-se visível a própria imagem astral. Ela bota uma nota. Os mestres das pesquisas espíritas no setor da materialização das almas desencarnadas, como Ilan Crux, Roberto Dalle Auner, Alexander Aksakov, que é Alexander Aksakov, e outros conseguiram materializações da própria luz do gás, ou a claridade da lâmpada de querosene, que indica não ser indispensável a escuridão completa. Essas materializações também foram feitas experiências com William Crookes, junto com a médium Eusápia Palladino, certo? Que é uma médium, gente, por coincidência, aqui de Nápoles, tá? E eles vinham aqui estudar Eusápia em Nápoles, certo? E César Lombroso, Ernesto Bozzano,
participaram o Morcelli também, que são italianos, participaram assim em muitas sessões de materializações, a penumbra, tá? A penumbra é com a luz de gás, com a luzetazinha assim. No Brasil, Carlos Mirabelli, médium de extraordinárias forças psíquicas, conseguia materializações à plena luz do dia, debaixo de rigorosa fiscalização. A escuridão completa será necessária apenas ao médium, que permanecerá resguardado na luz por uma cortina de tecido escuro, e isso quando suas forças psíquicas foram insuficientes. Vide Fatos Espíritas de William Crookes. Região em litígio entre o mundo e o outro, de Roberto Dale Auner, e Animismo e Espiritismo, de Alexander Exokoffer. Então, esses fenômenos também podem acontecer em luz do dia. O fato, o ectoplasma em si por si... Oh, meu Deus. Então, os minutos tinham passado. Os fenômenos, como o próprio codificador nos diz, não é necessário restritamente de escuridão. Tá certo? Então, muitos fenômenos acontecem em plena luz do dia. É verdade. Alguns, sim, são necessários por causa do psiquismo do médium. O ectoplasma, ele é fotossensível. Ele ressente a luz, realmente. Mas, existiram casos de manifestação em plena luz do dia, de materializações tão perfeitas, que é aquelas que se chamam de agênere, os espíritos agêneres. Então, o médium que doou essa energia, por exemplo, ele estava sem saber que ele estava doando, né? Essas energias. O espírito se revestiu das energias em plena luz do dia e se materializou para ser palpável também, viu? A gênero. Existe as materializações meio vaporosas, que os espíritos aparecem assim pouco, vamos dizer, não dá para tocá-los. Existem vários tipos de materializações. Então, o Carlos Mirabelli, que era descendente italiano também, por curiosidade, teve várias materializações à luz do dia e também muito bem controlado. Ele apresentou-se, eu falei já para vocês em estudos passados, o espírito de um poeta italiano, que o Mirabelli em transe, ele se apresentou entre o estudioso e o Mirabelli, talmente palpável que as fotografias, se vocês observarem, é como um ser humano normal. Ele se levantou e saiu recitando uma poesia em alto e bom som. Então, as faculdades psíquicas de Mirabelli eram impressionantes. Do médium Mirabelli no Brasil. Então, tem tantos outros casos também. O que é certo, no entanto, é que as névoas foram vistas e confirmadas, reunião de ectoplasma, o que indica início de uma materialização idêntica à contemplada por Eunice no terceiro dia após o decesso de Betinha. O que, além do mais, não deixou dúvidas foi o fenômeno de voz direta, então produzido com eficiência, pois o jovem afirmou ter ouvido a voz da irmã, convidando-o a acompanhá-la da música do céu, que passou a entoar. Zinda estaria por perto, realmente, pois veio ver quem estaria na sala cantando. Seria, portanto, o poderoso médium inconsciente das próprias faculdades, visto não ser espírita, dando motivo à revelia da própria vontade, ao novo fenômeno como acontecera no primeiro em 1955. Ora, tais acontecimentos mais valiosos se mostram porque, conforme dissemos acima, vários membros da família Santos confessam aversão ao espiritismo. Mas, para o nosso modo de apreciar as realidades da doutrina espírita, dentre os fenômenos provocados pelos espíritos da menina Elizabeth Santos, certamente o mais belo e o mais convincente e positivo, o mais agradável a Deus, porque reuniu toda a família na mesma harmonia da vista, a elevação de princípios, foi a criação da cruzada, que tem a seu nome por ser concretização da virtude por excelência, da própria essência do Consolador prometido por Jesus, a revelação espírita, inspirada por ela, de além túmulo,
para a prática da beneficência fraterna entre os que choram e sofrem nas provações terrenas, e também para o mérito em concurso daqueles a quem amou sobre a terra como pais e irmãos, os quais, exercitando a lei da caridade, vão a cada passo se laureando em presença daquele que proclamou o amor ao próximo como eterno tema de redenção. Então, a Dona Ivone supõe que tenha sido um fenômeno de materialização. A Dona Ivone, por causa da doação das energias de Zinda, e ela viu a formação de nuvem. Mas na clarividência, isso aqui é uma especulação dela. Já que ela está especulando, eu vou especular também. Poderíamos observar que no estado de emancipação, quando nós estudamos na codificação a clarividência, ou nós estudamos a emancipação da alma muito mais profundamente, hoje nós temos muito mais material que antigamente, e nós estudando a vidência, o codificador trata que nós podemos ver, seja aquela sensação de ver por dentro, né, assim na casa mental, como se visse na mente, e seja externamente. E no ver externamente, não significa que todo mundo está vendo no fenômeno da vidência. Então, o fenômeno da vidência é sempre o fluido que o espírito conseguiu dar uma concretizadazinha, né? Para poder se fazer ver, porque você está lúcido, você ainda está coligado no corpo. Estando emancipado, a pessoa pode ter uma percepção espiritual, sim. Então, como é que vai ter certeza como é que foi o fenômeno? Não temos como saber. E o fenômeno dele ter ouvido a voz da moça, o fenômeno da voz direta, então produzido com eficiência, pode ter sido o fenômeno da voz direta, mas também pode ter sido um fenômeno de audiência. Porque se ele ficou numa certa emancipação e ele passou a ver a audiência, ele viu o espírito mesmo falando e cantando para ele. Claro, é possível, e nós estudamos isso no livro dos médiuns. Então, como ele especulou como o fenômeno da voz direta, o fenômeno da voz direta, a irmã Zinda deveria ter ouvido também, né? É possível, então vamos ficar nas possibilidades, nos possíveis da fenomenologia. O Religare diz pra gente, a emancipação da alma, estado particular da vida humana, durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobre algumas das suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelos fenômenos de sonhos, da soniloquência, da dupla vista, do sonambulismo natural, magnético e do êxtase. Pois é, né, Religare? A gente até estudou isso ontem, no estudo do Livro dos Médiuns, que nós temos às terças-feiras, por enquanto, 11 horas da manhã, né? Porque vai sair o horário de verão. Vai sair o horário de verão, vai ficar que horas, Dudu? 10 horas, né? É isso? Ou meio-dia? Como é que acontece o negócio do horário? Então tá aí a especulação. Mas a coisa mais interessante do concluir do nosso capítulo, porque o capítulo foi concluído, é que a Dona Ivone disse assim, apesar de toda a fenomenologia maravilhosa, da materialização, suposto voz direta, ou do momento de emancipação dele ali, e ele ter presenciado alguns fenômenos, a coisa mais efetiva de toda essa fenomenologia foi a materialização do bem, que a própria menina estipulou para a própria família, estimulando e estipulando, como mentor espiritual da própria família. E apesar da aversão do irmão, por causa do estudo da própria ciência da medicina, não é de negar que a revelação espírita e o Consolador é o que é, e os princípios da caridade sendo exercitadas pelo amor ao próximo como eterno tema de redenção. Então, por mais que o indivíduo não seja espírita, mas ele faça do fenômeno a sua prática de caridade para o outro, seja o método qual seja, ele vai estar trabalhando por Cristo e trabalhando por Consolador, às vezes inconscientemente,
Era isso. Concluindo o nosso estudo de hoje e convidando a todos vocês para a nossa prece final. E agora quem vai fazer a nossa prece é o Dudu, não é? O Dudu tá aí como voluntário para nossa prece. Vou passar para você, Dudu. Bom, como não estou me ouvindo, então eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar de volta aqui. Há mais ou menos uns 5 anos eu não faço uma prece na sala. Eu sou um cara que faço prece toda hora aqui em casa, onde saio de casa, e todas as horas eu faço prece. E por incrível que pareça, hoje eu estou nervoso, eu estou assim, meio ansioso para fazer a prece. Mas agradecendo a todos vocês por tornarem a sala uma sala de estudo muito legal. Essa sala que nos ensina bastante. Agradecer a Juliana e a tantos facilitadores que ajudam a gente aqui nessa labuta, né? E fechando os nossos olhos, a gente vai agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a Dr. Bezerra de Menezes, a toda a espiritualidade de ajuda aqui nas nossas salas de estudo. Por mais esse envolvimento divino, que é estar junto com a doutrina espírita, aprendendo um pouco mais desses ensinamentos que nos trazem um pouco mais de evolução a esse espírito que temos aqui. Que a paz possa nos envolver durante todos os dias, que a paz possa envolver a todos aqueles que não puderem estar aqui na sala conosco, que as boas vibrações possam tornar a nossa terra um pouco melhor, que essa psicosfera possa estar um pouco melhor no nosso ambiente. Gostaria também de agradecer a São Francisco de Assis por todos os nossos animais, porque eu ainda emocionado, muito emocionado estou por causa da perda do meu cão, mas sei que ele está bem e agradeço a todos vocês também que oraram por ele, porque ele ainda está aqui comigo, tenho certeza disso. Sinto ele aqui do meu lado e a emoção invade muito a mim aqui nesse momento. Gostaria de pedir a permissão, a espiritualidade, a Maria de Nazaré, a Eduardo, espírito muito bom, maravilhoso, etc. Nos envolva sempre no amor de Cristo, por todos nós aqui, dividindo sempre a tentação para encerrar os trabalhos de hoje. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mãe Maria Santíssima. Na graça de Deus. Que assim seja. Ô, Dudu, que belo ouvir você de novo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada pela participação de todos. Então, o estudo da terça-feira que vem vai ser às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã para vocês, então, no Brasil. Não é assim? 10 horas da manhã, gente. Diminuiu 1 hora. Então, o estudo do Livro dos Médiuns, terça-feira, às 10 horas da manhã, na sala GE Francisco de Assis. 10 horas da manhã, então é isso mesmo. E vamos lá, continuando com as nossas atividades no grupo de WhatsApp GE, os estudos espíritas. E vamos que vamos. Semana de paz para todos. Patrícia, um beijo. Beijo, dona Edna. Obrigada a participação de todos. Vamos lá. Tchau, tchau, pessoal.